ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém, glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que nós temos que clamar constantemente ao Senhor. Clamar ao Senhor dia após dia, para ouvirmos o Espírito Santo de Deus, ouvirmos a voz do Espírito Santo e ver Deus falar ao nosso coração. Vamos começar orando mais por esta live da família hoje. Hoje estamos aí esperando o contato aí do pastor Carlos da Comunidade Resgate, para que ele ficou de talvez iria participar conosco, mas vamos esperar ele, senão a palavra de Deus está aqui para que a gente possa estar falando para vocês. Vamos orar pelas famílias. Senhor Deus e Pai, nós nesse momento te pedimos, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia, a tua grandeza, Senhor, para conosco. Vem derramar sobre nós, ó Deus,
o teu Espírito Santo, que as famílias de Taquarana, do Brasil, de Sergipe, Brasil e o mundo, Senhor, ouça, ó Deus, o teu valor, ouça como é bom, maravilhoso servir a tua causa, Senhor. Pai, eu te peço, ó Deus, pelas famílias de Divina Pastora, para que tu venhas abençoar essas casas, trazer, ó Deus, restauração, trazer cura, trazer transformação, ó Deus. Pai, que todas as famílias, Senhor, venham a ser abençoadas. Como lá está escrito lá em Gênesis capítulo 12, que todas as famílias em Abraão seriam abençoadas. E nós desejamos, ó Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando dia a dia, Senhor, derramando sobre nós a tua graça. Senhor, eu te peço, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, fale conosco, fale ao nosso encontro, derrama da tua graça sobre nossas vidas, faz com que eu, você, todos nós, Senhor, possamos ver a tua glória, ó Deus, possamos ver a tua graça, meu Pai. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, nessa noite, tu possa estar trabalhando com o teu Espírito Santo no meio de cada um de nós, e que as famílias de Divina Pastora sejam cheias da tua graça, sejam cheias da tua glória, e que o Senhor venha ser presente nos lares de cada um. Abençoa, Senhor, todos os bairros aqui, circunvizinhança. Abençoa as cidades vizinhas, Senhor. E Deus, trata as famílias. Nós estamos trabalhando a família, Senhor, que é um projeto teu. Então, Senhor, faz com que o homem venha respeitar a mulher, que a mulher venha respeitar o homem, que os filhos respeitem o pai e a mãe, e que a família viva em união todos os dias da nossa vida. Pai, que a tua graça continue sobre nós e que possamos ver o teu poder agir sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Aqui entrou a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nobre pastor, o pastor é Irian Costa. É o pastor Carlos. Ô pastor Carlos, um grande abraço. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Já vou estar chamando o Senhor aí para estar entrando junto conosco, já para dar uma reflexão aí sobre família. A palavra que eu vou falar daqui se encontra em Josué, capítulo 24, versículo 15. Vamos ver aqui, chamando o pastor Carlos aqui, para ele estar junto conosco aqui e fazermos esta live. Amém? Então, Josué, capítulo 15, Josué está chamando o povo de Deus a fazer um novo concerto com o povo. Por quê? O povo tinha se desviado do caminho do Senhor. O povo tinha se afastado do caminho do Senhor. E muitas vezes somos levados a andar por caminhos tortuosos e sair do caminho que Deus tem trilhado para nós. E Josué aqui chama o povo a voltar para o caminho. E isso é assim na nossa vida. Nós temos que estar sendo levado a olhar para a visão do caminho de Deus constantemente. Amém? Eu estou chamando o pastor Carlos aqui, mas está dizendo que ele está sendo convidado, mas ainda não entrou ainda. Deixa eu ver. Aleluia. Pastor Carlos, já mandei o chamado aí para o senhor, o convite, viu? Para o senhor entrar. Então, Josué,
Amém. Amém, bênção. Que Deus abençoe. Graça e Paz do paz, meu Senhor, irmão. saudade de Cristo. Paz do Senhor. Graças a Deus. Amém, meu irmão. Eu cheguei agora do culto, do círculo de oração, aí já fui preparando aqui, que na verdade esse Instagram é da minha filha, que eu também não tenho esse Instagram não, né? É dois. Eu vim aprender a mexer com isso, que foi meus meninos que me ensinaram. Porque para mim isso era bicho de pé de cabeça. Minha mulher já entende melhor do que eu, mas meus meninos e a mulher que entende mais do que eu. Meu negócio é mais pela palavra, a Bíblia. Esse negócio assim não é muito minha cara, não. Mas glória a Deus, aleluia, que o Senhor conseguiu. E eu vou só dar uma lida na mensagem aqui da palavra de Josué, capítulo 24 e 15, e depois já passo para o irmão, para o pastor, e o pastor se apresenta, o pastor tem todo o tempo para dar uma reflexão sobre família, sobre a palavra de Deus, né? A importância da família, da instituição família para o povo de Deus. E aí a gente conversa um pouco sobre isso e depois o irmão já ora também junto com as famílias. Eu já orei no começo, mas o pastor também vai ter a oportunidade de orar aí pela sua comunidade, as famílias da sua comunidade aí. Amém. E todos os parentes. Josué, como eu estava falando, Josué capítulo 24, versículo 15, fala assim: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servai. Se os deuses a quem serviram o vosso pai, que estava além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué aqui, ele chama o povo de Deus, o povo que tinha aprendido com Moisés, o povo que tinha visto todos os milagres acontecer, mas como é de praxe, o ser humano falho se desviou do caminho, saiu do caminho que Deus mostrou e começaram a fazer as práticas dos povos vizinhos, que era cultuar outros deuses. E chega um ponto que Josué diz assim: ó, vocês têm que escolher. Vocês não podem ficar nessa dúvida. Vocês não podem adorar dois deuses. Vocês têm que escolher. Ou vão servir aos deuses dos pais de vocês, ou aos deuses além do rio, que estava ali, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então Josué estava dizendo que aquele povo tinha o direito de escolha, mas ele estava mostrando que ele e a família dele iria servir ao Deus Todo-Poderoso. E isso me chama muita atenção, porque eu me coloco, nós que somos líderes, que tomamos conta de alguns rebanhos, a gente tem que ter essa atitude de mostrar a verdade para o povo e dizer para o povo, dizer, ó, vai ter que escolher. Em dois deuses você não pode servir. Você tem que escolher a quem você quer servir. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é única. E o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, hoje, a gente tem que aprender que muitas vezes a gente tem que ser assim. Aparentemente, parece até ser um pastor duro, mas não é. É a verdade e a obediência da palavra de Deus que a gente tem que fazer. Então, Josué aqui diz que ele e a casa dele, ele e a família dele. E nós hoje, como um culto relacionado à família, uma live de família, todos nós, vocês que estão assistindo agora, vocês que irão assistir, que vai ficar gravado no Instagram, @pibate
arroba Pibate de Pastora, né? De Pastora. E também vai ficar, vou passar para o YouTube, né? Pibate, Divina, Pibate Divina Pastora. Vai estar lá no YouTube também. Então, vocês que vão assistir isso, precisam aprender que é necessário tomar uma decisão e escolher. Você não pode ficar entre dois deuses. O que você tem que fazer é escolher, e aí a Bíblia é bem clara, que quando a gente vai ver lá em Êxodo, a hora que Moisés chama o povo e diz para o povo escolher a bênção ou a maldição, e aí Deus chega e diz, escolhe, pois, as bênçãos, pois para que teus dias de prosperidade, de grandeza venham sobre ti. Então, a Bíblia ainda nos orienta a quem escolher, como escolher e o que é que vamos ganhar quando escolhemos a palavra de Deus. E aí a gente vê que, apesar de tudo isso, muita gente ainda não está seguindo essa palavra, trilhando por essa palavra. Mas eu acredito que com as nossas orações, com o nosso clamor, com a verdade da palavra de Deus, eu e você podemos alcançar a graça, a misericórdia e a salvação em Cristo Jesus. Amém? Eu vou deixar agora com o pastor aí, pastor Carlos, da comunidade Resgate. Pastor, que Deus lhe abençoe. Fale o que Deus colocou no seu coração nesse momento. Se apresente aí e que Deus possa estar lhe abençoando tremendamente. Essa live, ela chega, ó, tem gente do Pará, tem gente de São Paulo, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente do Ceará, gente de Pernambuco, a família, tem gente de Alagoas. Ontem mesmo eu estava com um pastor de Alagoas aqui, ontem não, quarta-feira, tem gente do Brasil inteiro e até do exterior, né? Tem gente da Nova Zelândia, tem gente do Texas que vê essa live. Então, seja a boca de Deus na vida de todas essas pessoas, em nome de Jesus. Está com a palavra. Amém, pastor Marcos, amém. Que Deus continue abençoando a vossa vida, a vossa família, já que é um assunto de suma importância, né? Que o pastor Carlos, vosso servo, está tendo essa oportunidade maravilhosa que o Senhor, Deus, através do Senhor, está nos dando, né? Não para nos aparecer, mas para apresentar a palavra de Deus, já que todos somos carentes dela, né? Então, nós vamos aqui deixar uma palavra da parte do nosso Deus, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, onde fala a respeito do lar cristão, filhos e pais. Né? O capítulo de número 6 da carta de Paulo aos Efésios, né? O capítulo de número 6, onde a palavra de Deus, ela vem nos falar nesta noite grandiosamente, já que Deus já, usando a boca do pastor Marcos, já também já de antemão, já tem nos presenteado com esta palavra poderosa lá em Josué, né? E muito bem colocada da parte de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos aqui ver o que Deus tem para nós ainda nesta noite, nessa epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. Diz desta forma a palavra de Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis
vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Aleluias. Eu quero fazer uma rápida oração aqui, agradecendo a Deus por esta palavra em nome de Jesus Cristo. Grande Deus, eterno, poderoso Pai, Tu és santo e fiel. A palavra é do Senhor, meu Pai. Ela é mistério e o Senhor a revela a quem o Senhor quer. Mas eu te suplico neste momento, Senhor, pela Tua misericórdia, que o Senhor venha, meu Pai, introduzir, ó Deus, a revelação desta palavra, Senhor, em nossos corações, para que possamos aprender mais de Ti nesta noite, como já temos aprendido. E tenho certeza que o Senhor ainda tem muito mais ainda nesta noite para falar para cada um de nós que estamos aqui, meu Senhor, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, conduzindo, ó Deus, esse sistema, esta forma de comunicação, bem como aos todos os espectadores, os telespectadores que estão aí assistindo, ó Deus, a este trabalho que está sendo feito. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abrir as nossas mentes ao Teu entendimento, para que possamos assim receber do Teu trono, meu Senhor, a graça e a misericórdia revelada da parte do Senhor, ó Deus, o que na verdade significa esta palavra para as nossas vidas. Amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amados irmãos e todos aqueles que estão nos assistindo por meio deste aparelho, eu louvo a Deus pela misericórdia dele em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Este assunto é um assunto de suma importância na vida de todos. Por que de todos? Porque não é um assunto particular, é um assunto que abrange a todas as pessoas da Terra, já que todos têm família. Se hoje não tem, mas já teve família. Se hoje o homem está só, mas já teve alguém. Um dia ele teve um pai, um dia ele teve uma mãe, mesmo que não teve outros irmãos, mas ele teve um pai e teve uma mãe. Então nós estamos abordando esse assunto, o nobre pastor, ele abordou esse assunto da parte de Deus e muito bem abordado, porque é um assunto que diz respeito às nossas vidas. Quando a Bíblia fala aqui, incitando os filhos a obedecer a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Logo nos vem à nossa memória que essa é uma ordem para os nossos filhos. Sim, eu concordo. Mas não somente para os nossos filhos, porque nós também somos filhos. Então, esse respeito, esse obedecer aos nossos pais, cabe a nós também. E se nós queremos, se nós esperamos o respeito dos nossos filhos, assim sendo, devemos nós também respeitar os nossos pais. Porque a palavra ela não é para futuras gerações, é para gerações anteriores, para gerações atuais e futuras gerações. Então, se assim é como Deus ele deseja que seja, porque a família sendo a base de tudo, algumas pessoas, às vezes, irmãos, eles colocam a igreja em primeiro lugar. Uma medida, uma opinião particular, eu não concordo. A base, na verdade, é a família. Porque se nós não estivermos bem dentro da nossa casa, dificilmente estaremos bem, ou iremos estar bem dentro da igreja. A própria palavra ela nos diz que se nós não soubermos governar a nossa própria casa, como vamos saber governar a obra de Deus? Veja que ele primeiro coloca quem? A família, a nossa casa. Porque se eu estiver governando bem a minha casa, se eu estiver fazendo conforme, tratando a minha família conforme a palavra, então, obviamente, eu vou ter a mesma sensibilidade, a mesma visão espiritual para cuidar
do rebanho, para cuidar das pessoas. E isso independe de quem tenha cargo ou não na igreja. Porque mesmo que não tenha nenhum cargo eclesiástico dentro de uma igreja, em um ministério, mas ele tem os irmãos dele lá na igreja, a irmandade da igreja, que é necessário que sejam também tratadas da mesma forma, sem acepção de pessoas, porque, na verdade, Deus ele não faz, segundo a palavra, ele não faz acepção de pessoas. Não existe a discriminação, ele apenas, o que ele fala, quando ele fala sobre a questão de discriminação, de uma forma espiritual, lá no livro do profeta Malaquias, ele diz que haverá diferença entre aquele que me serve e aquele que não serve. Então, ele está dizendo com isso que se eu quiser servi-lo, eu posso servir. Se eu não quiser servir a ele, eu não sirvo. Agora, os benefícios dele, obviamente, vai ser prioridade na vida daqueles que servem a ele. Isso não é eu, não é o senhor, pastor, que quer que seja assim. É a palavra que nos ensina. Quando ele diz que haverá diferença, é porque tem que existir uma diferença. Tanto na questão, primeiramente, na questão da nossa vida, do nosso caráter, diante, primeiramente, de Deus, e segundo, perante a sociedade, e isso também é muito importante, porque não adianta nós termos um caráter só dentro da igreja e fora dela nós sermos pessoas que alguém olha e não vê Deus na nossa vida. Quando Jesus ele nos disse que nós seríamos testemunhas dele aqui na terra, então para ser testemunha de Jesus Cristo, é preciso que andemos com um caráter de Jesus Cristo. É como, por exemplo, alguém aqui na nossa vida secular, alguém que vai ser julgado e esse alguém que está aqui será julgado em um tribunal humano, ele me convida para ser testemunha dele. Mas se eu for um delinquente, se eu for alguém que transgride a lei dos homens frequentemente, se eu for alguém que essa pessoa que estará sendo julgada, ela me convidou para ser testemunha dela, se eu for um devedor à justiça, que testemunho, que ousadia, que palavra eu vou falar para o juiz, para convencer ou tentar convencer o juiz a absorver aquele que estará sendo julgado. Pelo contrário, quando eles puxarem o meu histórico, eles verão lá, eles encontrarão lá que a minha conduta não está sendo à altura para estar ali no lugar daquele, e muito menos para ser testemunha de um que estará sendo julgado. Então, corre-se o risco de os dois presos, tanto que estará sendo julgado, quanto eu que vou estar sendo testemunha, né? Se a minha conduta ela não está correspondendo com a lei aqui dos homens, então o que é eu ir lá fazer em um tribunal para ser testemunha? Aí, quer dizer, aqui na Terra precisa-se ter um caráter acima de tudo. E para ser testemunha de Jesus Cristo, que é o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Como é que eu posso ser testemunha desse Jesus Cristo que veio aqui na Terra trazer uma novidade de vida para a humanidade, trazer um plano glorioso e valiosíssimo de salvação, já que anteriormente não havia essa expectativa de salvação, né? A Terra, na verdade, desde o início dela, por conta do pecado, da desobediência de Adão e Eva, os primeiros habitantes da Terra, e assim a Terra foi amaldiçoada por Deus por conta daquela desobediência. Como o próprio Deus ele fala para Adão, maldita será a terra por tua causa. Então a maldição, a partir daquele momento, recaiu sobre a terra. Assim sendo, não havia salvação.
Mas aí a gente começa a meditar um pouco e começa a se perguntar, então por que Deus, ele de repente resolve assim, estabelecer um plano de salvação? Será que ele viu bondade no homem? Será que ele viu alguma qualidade no ser humano? Eu digo para você e para todos os ouvintes que não. Ele fez isso por bondade e por misericórdia. Que a salvação, ela vem pela graça, é um dom gratuito, ou seja, ele está te dando, ele está me dando gratuitamente. Ele pagou o preço. É como eu vejo uma criança que olha para uma loja e vê um brinquedo e fica ali sedento para conseguir aquele brinquedo, mas não tem a condição para comprá-lo. E alguém vai, compra aquele brinquedo e pega e dá gratuitamente para aquela criança. A criança não precisou pagar, só está recebendo um presente. Foi mais ou menos isso que que Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez para cada um ser humano. E ele disse certa vez, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Peraí, mas eu só vou ser salvo se eu crer? Mas não dizem por aí que Deus, o amor de Deus é incondicional? Se eu for um pecador, se eu for servo dele, ele me ama. Se eu for um pecador aí do mundo, ele me ama do mesmo jeito. Ele diz que ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então, para que o amor de Deus, ele é comigo, sendo eu ou não servo dele. Agora, a salvação é para os que creem. E eu quero crer neste momento, né, que todos esses que estão ouvindo esta programação, através deste aparelho, que venha estar tendo também uma visão gloriosa da parte de Deus, que venha estar se colocando à disposição de Deus, porque Jesus Cristo, ele está às portas. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós não sairmos por completo da questão do assunto família, nós já estamos retornando. E chegando essa conclusão da questão dos pais. Infelizmente, eu não tenho mais mãe, mas tenho um pai. E hoje está com 79 anos. E eu estou com 58. Mas para obedecer a pai e mãe, não existe limite de idade. Para obedecermos aos nossos pais, eu posso estar com 70 anos. Se o meu pai, a minha mãe estiver viva ainda, eu tenho o dever de continuar respeitando, porque a palavra, ela diz aqui, e ela não coloca exceção na questão de idade. Eles, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Não está dizendo, enquanto você for menoridade. Não, está dizendo sem tempo determinado. Então, meu pai, a minha mãe, ela pode ter a idade que for, mas o meu respeito, ele tem que estar ainda com eles e para eles. Louvado seja Deus. Acima, primeiramente, a Deus e, segundo, aos nossos pais que carnalmente nos gerou aqui na terra. Então, irmãos, é porque quando se lê esta palavra, nós já chamamos logo os nossos filhos e já mostramos para eles. Olha aqui, tá vendo aqui, olha? Tá na Bíblia. Obedecer aos vossos pais e você não está me respeitando. Sim, mas e eu? Será que eu estou respeitando? Será que eu respeitei o meu pai quando ele era vivo? Será que eu respeitei a minha mãe quando ela estava aqui na terra ainda? A Bíblia nos diz, irmãos, que o que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, quando um filho, ele é um mau filho, lá na frente, ele poderá colher o mesmo fruto. É bíblico, é a lei, como diz o apóstolo Paulo, é a lei da semeadura. Eu colho o que eu planto. Se eu quero eu costumo falar na igreja, irmãos,
que um filho que não é um bom filho, ele dificilmente será um bom marido. Uma filha que não é uma boa filha, ela dificilmente será uma boa esposa. Vai sempre ter problemas. E filho que não respeita pai, eu até hoje, com a idade que eu tenho, eu ainda não vi se dar bem na vida. Eu só tenho 58 anos, mas eu não vi ainda. Deus tem me dado colocado essa curiosidade de observar as coisas que acontecem ao meu redor. E uma das coisas que eu tenho observado é isso, em relação a filho, criação, pai com filho e vice-versa. Então, o que eu tenho observado é isso, que filhos que não respeitam pai, dificilmente ele prosperará na vida. Dificilmente ele terá longa vida. E, na verdade, para que não fique só nas minhas palavras, está aqui. Versículo de número 3, do mesmo capítulo 6, né, da carta aos Efésios, está aqui, dizendo, no versículo 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Para que te vá bem, ou seja, o conselho que Deus, através do apóstolo Paulo, ele dá para os filhos, seja ele de que idade for, é que respeite, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Não é só o pai, não é só honrar a mãe. Não. Honra a teu pai, versículo 2, e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, com promessa. Então, é um conselho que Deus vem trazer para as famílias, para que, como todos são filhos, se não são atualmente, mas já foram um dia, para os pais que já não pertencem mais a essa terra, então é momento de, como já estamos falando a respeito do bem-estar familiar, são momentos de fazermos uma reflexão nas nossas vidas, não é isso? Para que possamos não somente procurar cuidar dos nossos pais, como também dos filhos. Enquanto estiver sobre os nossos cuidados dentro de casa, o cuidado é dobrado. Quando chega ao ponto, quando chega o momento de cada um procurar o seu caminho, casar e tal, e aí já é outra coisa. Mas mesmo assim, o nosso cuidado, a nossa preocupação, ela não deve se tornar extinta, mas sim permanecer. Ainda que de longe, só observando, né? Mas devemos nós continuar na observação e sempre que precisar, nós venhamos estar ali prontos para ajudar. Louvado seja Deus. Mesmo que não sejamos retribuídos, porque o amor, se nós copiarmos o amor de Deus, você já imaginou, a todos, já imaginaram que se Deus fosse amar só quem ama Ele? Aí seria difícil. Aí até muitos dos que servem a Ele, iriam cair em contradição. Eu não tenho medo nem vergonha de falar isso, porque eu vejo como uma verdade. Porque quando Jesus ele disse uma certa frase uma vez para os discípulos, ele disse, olha, muitos me louvam com os lábios, mas o coração está distante. Ele não estava falando, Jesus não estava se referindo às pessoas que não serviam a ele. Ele estava falando sobre aqueles que estavam dentro das igrejas. Ele estava falando, referindo-se àqueles que estavam lá no templo, louvando, abrindo a boca e dizendo glória a Deus e aleluia. Abrindo a boca e dizendo, eu amo a Deus, eu amo ao Senhor. Mas Jesus, ele sabia o que estava falando quando disse essa frase. Muitos me louvam com os lábios, mas o coração está distante. E, infelizmente, irmãos, hoje temos visto isso. Quando ele disse, certa vez também, ele disse, por que me chamas, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Se o senhor perguntar, qualquer pessoa perguntar para qualquer pessoa aí fora, perguntar se ele ama a Deus, pode ter certeza que 99,9% dirá sim, eu amo a Deus. Aí Jesus vai e pergunta, então por que não faz o que eu vos mando?
se ama, por que não obedece? Mas aí já é um outro assunto. Cada um faz aquilo que acha que é certo. Eu não posso falar, cada um faz aquilo que é certo, porque na maioria das coisas que nós fazemos, se fazemos sem a direção de Deus, só fazemos errado. Por isso que a Bíblia nos mostra e nos orienta, Deus nos orienta, a, quando formos tomar alguma ou qualquer decisão, consultarmos a Ele. Como ele diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 30. Ele diz que ele estava preocupado com as pessoas, que diz que vai fazer as coisas sem consultar ele. Desce para o Egito, vai lá para o Egito para servir a outros deuses e ainda diz que foi ele que mandou. E diz, eu mesmo não mandei, não. Eu não mandei. Então, hoje nós queremos, muitas pessoas, irmãos, infelizmente, quer se desculpar fazendo aquilo que mais lhe convém. Eu não estou aqui pregando a minha vida como impecável, não. Eu sou falho e pecador e careço da graça de Deus todo instante. Não é todos os dias, é todo instante. Porque a caminhada não é fácil. Não é fácil. E permanecer firme nos caminhos do Senhor é dureza. Mas Jesus, ele disse certa vez que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Olha, se nós vemos esta palavra pelo ângulo espiritual, nós podemos nos perguntar, então, Senhor Jesus, quem vai ser salvo não serão os perfeitos? Para ser salvo terá que ser perfeito. Mas a perfeição, no meu entender, ela se dará no dia do arrebatamento para aqueles que perseverarem até o fim. O que eu entendi dessa frase que Jesus falou, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu não vi ele dizendo, aqueles que forem perfeitos serão salvos. Ele sabe Até que nós somos porque falhos. a perfeição só está em Cristo. Exatamente, exatamente. E ele nos aconselha, sede perfeito como eu sou, mas ele sabe que isso para o ser humano é muito difícil de se acontecer. Mas nós temos que ter na nossa mente que nós precisamos estar sempre caminhando no caminho da perfeição. Passamos pela porta que é Cristo, eu sou a porta. Quem entrar por mim achará pastagem, disse assim Jesus. Então, a todos aqueles que entrarem pela porta que é Jesus Cristo, então ele vai continuar caminhando. Nós tivemos Deus nos deu uma revelação hoje no círculo de oração, e falando a respeito da entrada no deserto, ou seja, referindo-se aos problemas que muitos de nós, ou por que não dizer a maioria, todos nós enfrentamos. Mas Deus, quando é Ele que nos coloca no deserto, não é para morrermos no deserto, é para atravessarmos o deserto. O problema é que algumas pessoas têm morrido no deserto, mas não foi Deus quem matou, foi ela que se suicidou. Quando ela para de caminhar com o intuito de atravessar aquele deserto, então ela está se suicidando, se autodestruindo. Então, a culpa não é de Deus. Muitas das vezes é Deus quem coloca, sim, mas uma boa parte somos nós que entramos com as nossas más atitudes. Aí vem aquela questão novamente, o que o homem semear, isso também ele ceifará. Mas o que é que nós costumamos falar em relação aos problemas, irmãos? Seja ele familiar, seja ele de ordem física, seja ele de ordem profissional ou espiritual, todo e qualquer, num apanhado todo. O que nós costumamos falar? Quando vem o problema sobre as nossas vidas, quando estamos atravessando dificuldades, o que vem logo na mente daqueles que servem a Cristo, ou por que não dizer, de uma boa parte, pelo menos, que está sendo provado por Deus. Mas Deus prova. Ele diz que prova o servo como se prova o ouro no fogo. Deus prova. Mas o problema não vem só através de uma prova que Deus está nos permitindo
atravessar. Não. Existem duas formas para os problemas virem até nós. Uma delas é essa, é Deus nos provando, que isso é bíblico. Ele diz que prova o servo como se prova o ouro no fogo. Pronto. Isso é incontestável. Então, Deus prova, prova. Provar o quê? Problema. Como é que Deus vai provar alguém se não for com problema? Como é que se prova? Como é que está passando uma prova? Como é que você está passando uma prova, irmão? Ah, não, eu tenho, a minha despensa está cheia, o meu carro está com tanque cheio de gasolina, eu tenho um emprego, ganho 8 salários mínimos, eu tenho saúde, eu tenho paz dentro de casa, então que prova é essa? Então, isso não é problema, isso é vida abundante. Né? Como o próprio Jesus, ele nos garantiu que veio para nos dar vida e vida com abundância. Né? Então, essa é uma das formas de vir o problema sobre as nossas vidas. A outra forma é quando nós cometemos o delito, quando nós cometemos a desobediência, a transgressão da palavra de Deus, e aí nós estamos colhendo, nós estamos com isso absorvendo o problema sobre a nossa vida. A lei da semeadura, volto a te falar, a lei da semeadura. Plantei, colhi, estou colhendo. Mas nós costumamos ver mais o que nos é mais viável falar. Não. Estamos passando por um problema? Sim. O que é? Não, é Deus me provando. Peraí, e você não faz nada de errado, não? Eu não faço nada de errado, não, para que o problema venha sobre a minha vida? Mas seja em qual for a situação, seja Deus provando, ou eu que estou colhendo frutos indesejáveis, frutos de sementes estragadas que eu plantei lá atrás, em qualquer momento, em qualquer situação, o Senhor dos Exércitos está sempre presente conosco, para nos dar a vida, para nos tirar daquele problema. Eu só preciso me redimir diante dele. Eu só preciso me voltar para ele e crer, né? Que Jesus Cristo, ele já levou sobre si todas as nossas dores, todas as enfermidades, todas as maldições que estavam sobre nós, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, o que nós precisamos fazer? Procurar cumprir o máximo que nós pudermos da doce, agradável e suave palavra de Deus. Suave, pastor? Mesmo que seja um pouco dura, mas depois, quando nós colocamos na nossa boca, quando ela desce para o estômago, torna-se suave como um favo de mel. Mesmo que ao paladar, quando ela está entrando, amarga, mas depois que desce, segundo a palavra, ela se torna doce como o mel. Então, irmãos, Jesus Cristo, ele continua sendo o mesmo ontem, de hoje e de eternamente. E se eu quero ter a minha família, se eu quero ter uma família abençoada, então eu preciso fazer a minha parte, mesmo que não façam. Mesmo que os filhos, mesmo que os demais membros da família não compartilhem comigo, não retribua, mas eu preciso fazer o que me cabe ser feito. Eu preciso fazer a minha parte. Eu não posso, eu não posso obrigar as pessoas lá fora a me amar como semelhante deles, mas eu tenho que fazer, cumprir a palavra de Deus quando ela diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, independente que eles me amem ou não. Se eles não me amar e não me prejudicar, já está bom demais. Se me prejudicar, eu tenho o dever, biblicamente falando, de orar por ele, porque a Bíblia também nos incita a orar por aqueles que nos perseguem. Bem dizer, aqueles que nos maldizem. Nós temos que orar, interceder. Nós estamos hoje aqui, nós estamos hoje nos caminhos do Senhor, não é por bondade nossa, não. Não são méritos nossos. É porque a misericórdia de Deus foi muito grande e é muito grande. E usou de benevolência para conosco, usando assim servos e servas lá atrás, no passado. Quando nós estávamos, muitos de nós, estou falando nós porque eu sei que muitas pessoas também teve um passado um tanto obscuro, eu estou falando por mim, mas eu sei que todo crente ele tem histórias para contar.
todo servo de Deus, ele tem história para contar do que Deus fez na vida dele. Eu estou aqui hoje por misericórdia de Deus e pelas orações dos santos e das santas que estavam dentro das igrejas, mesmo sem me conhecer, mas me apresentava a vida de outras pessoas, como nós hoje devemos fazer o mesmo. Mesmo que não conheçamos as pessoas. Nós olhamos o meio político, aí generalizamos. Muitos de nós generalizamos. Quando falamos política partidária, aí o que vem logo na boca é tudo delinquente, tudo ladrão. Desculpe a palavra. Mas nós sabemos que tem pessoas lá dentro, homens e mulheres de Deus, e ainda alguns que não são servos de Deus, mas que mantêm o seu caráter, que mantêm a sua conduta de ser humano honesto. São poucos? São, mas tem lá. Então, e a Bíblia, ela vem e nos diz: orai pelos vossos governantes, para que sejam criadas leis favoráveis ao povo. Olha que coisa. Aí a gente olha com os olhos humanos e só vemos, com os nossos olhos humanos, só vemos coisa errada lá no meio da política. Mas ainda que seja só coisa errada, mas a Bíblia nos diz: você é servo? Sou, Senhor, então ore por eles. Então eu não posso estar olhando os defeitos das pessoas, eu não posso estar olhando as falhas que elas cometem, porque quando eu olho as falhas alheias, eu estou me colocando na posição de juiz, coisa que nenhum de nós somos. Somos na condição de devedores. A realidade é essa. Todos nós somos devedores. Aquele que disser que não tem pecado, disse Jesus, é um mentiroso. Então, como é que eu vou me colocar na condição de juiz ou de uma pessoa impecável? Então, todos nós somos carentes desta misericórdia e dessa graça de Deus. Sabedoria e entendimento, para que venhamos assim saber estruturar a nossa casa, primeiramente a nossa vida espiritual, e em seguida estruturar também a nossa casa, a nossa família e também a obra a qual nos for incumbida aqui na terra, seja ministerialmente ou em uma empresa ou em qualquer uma outra atividade. Ser obreiro da casa de Deus não é necessário que tenha uma patente eclesiástica. Cada pessoa que ela faz, que ela pega um folheto e distribui para pessoas, ela está fazendo a obra. E quem faz a obra é obreiro, do meu ponto de vista. Então ela está trabalhando na seara do Senhor, sem precisar ter cargo, sem precisar ter uma posição eclesiástica dentro das igrejas, mas ela está fazendo a obra. Até um copo descartável, um papel de bala que a gente vê lá dentro da igreja no chão e pegamos e colocamos na lixeira, nós estamos fazendo uma oferta para Deus, para a casa de Deus. Nós estamos ofertando a casa de Deus, nós estamos trabalhando na seara do Senhor. E muitas das vezes Deus coloca palavras na boca da gente, irmãos, para evangelizar, para falar do amor de Deus para as pessoas lá fora, e às vezes nos acovardamos. A palavra talvez seja um pouco dura, mas é a realidade. Eu não encontrei outra no momento. Nós nos acovardamos. E Deus bradando dentro do coração. Vai lá, fala do plano da salvação para ela. E a gente começa a olhar para a pessoa porque está elegante, está bem vestida e tal. E ela não vai ouvir, Senhor. Ela não vai me atender. Quando Deus manda, ele se responsabiliza. Quando Deus manda a gente ir para algum lugar, ele se responsabiliza, ainda que seja um lugar tenebroso, mas ele estará conosco. Como o próprio salmista, ele diz: ainda que eu arme a minha cama no mais profundo do abismo, ali o Senhor estará comigo também. Amém. Então não tem lugar onde Deus não possa entrar. Ele criou os céus e a terra e todas as coisas que neles há. Foi formado pelo poder da palavra dele. Louvado seja Deus. E que nós venhamos continuar com essa abnegação para com esse Deus maravilhoso e
cuidando, adquirindo sabedoria e entendimento da parte desse Deus, para que possamos continuar sabendo conduzir, primeiramente, a família, e segundo, para aqueles que têm um encargo dentro da casa de Deus, para que venha saber também tomar as decisões corretas. Porque as pessoas que estão ali dentro das igrejas não são nossos filhos carnais, não são nossos empregados, são apenas ovelhas e nós apenas administradores de um rebanho. É Amém? verdade, é verdade. Pastor, amados irmãos, o pastor Carlos aí da comunidade de resgate, que fica no Bonfim, né? Ele explanou muito bem a relação de família em Deus, né? Família em Deus, a obediência, a escolha. E eu sempre tenho falado aqui na comunidade aqui, pastor, que a nossa primeira igreja é a nossa casa. A nossa casa é a nossa primeira igreja. A gente precisa se consertar dentro de casa para podermos sermos instrumento de Deus, testemunha de Deus lá fora. Então, como o pastor falou, geralmente dentro da casa de um pastor, de um líder cristão, talvez possa ter a situação de um filho, um neto, não querer viver aquela prática que o pastor pratica, mas ele, como pastor, ele tem que pregar o evangelho, ele tem que falar da palavra, e cabe a cada um escolher o que quer seguir. E aí é onde entra a consequência da escolha. Eu tenho falado muito aqui na igreja, muita gente chega aqui amargurado, chega decepcionado com várias e várias coisas, gente que já passou por igreja de, sabe lá, tantos daqui de Divina Pastora, como igreja de Riachuelo, como igreja de Aracaju, sei que chegam decepcionadas, chegam arrasadas, mas simplesmente, quando eu começo a dizer, eu digo, qual foi a sua escolha? Porque nós precisamos tomar uma escolha, e eu sempre vejo assim, ó, como família de Deus, ao nosso lado vertical, eu com Cristo. Amém. É a família vertical. É o Senhor com Cristo, sou eu com Cristo. E existe a família horizontal, que é igreja e a nossa família da nossa casa. Que precisamos estar em comunhão para juntos sermos essa família em Cristo, horizontal. E aí faz aquele formato da cruz, mas que vai nos levar a meditar. Quem sou eu em casa? Quem sou eu na igreja? A família, eu vejo Deus me ensinando muito dentro da minha casa. Como eu ser um líder, como eu ser um referencial da presença de Deus. Então, dentro da minha casa, eu vejo Deus me ensinando isso. Com o relacionamento com a minha esposa, com o relacionamento com meus filhos. Porque se eu, que vivo dentro da mesma casa, com meus filhos e com a minha esposa, se eu não souber me relacionar bem com eles, eu não vou saber me relacionar bem com os irmãos da igreja. Que mal eu vejo ele 2 vezes, 3 vezes na semana. E que cada um vive uma vida de maneira diferente, totalmente resoluta, que eu não cabe a mim. Eu sempre digo aos irmãos, eu não vou estar subindo em cima de muro procurando saber de vida de irmão A ou B, não. Por quê? O Espírito Santo mostra. A Bíblia diz, ó,
pelos frutos conhecereis quem és. Então, a gente tem que ver que a família, ela é a representação de Deus em nossas vidas. Família, casa, esposa, filhos, é um aprendizado para que cada um desses aprenda a se relacionar com a família cristã. E se relacionando bem com a família cristã, igreja, você vai saber se relacionar bem com Cristo. Amém. Nós precisamos aprender isso. E é como o pastor falou, se eu julgo, a Bíblia diz que eu também vou ser julgado pelo mesmo julgo que julguei. Então eu não tenho o direito de julgar ninguém. Eu e o irmão aí, o pastor, temos que unicamente fazer o que a Bíblia diz, pregar. Porque quem converte é o Espírito Santo. É verdade. Mas a gente tem que estar falando a verdade de Deus. Amém. A gente tem que estar falando a verdade de Cristo. Então, quando Josué diz aqui que eu, porém, escolho servir a Deus, é a mesma coisa de quando o irmão diz lá em Efésios, que diz, vós filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, se eu tenho que ser obediente a meu pai, eu tenho que ser obediente a meu pai igualzinho como eu sou obediente a Deus. Amém. E aí, se eu não sou obediente a Deus que eu não vejo, como é que eu vou ser obediente a meu pai? Ou se eu não obedeço a meu pai que vejo, vou ser obediente a Deus que não vejo. Fica difícil. Mas Deus tem chamado a igreja a ter essa união, a ter essa comunhão de família. Porque família é aprendizado constantemente, diariamente. Todos os dias eu aprendo algo dentro da minha casa, dentro do convívio da minha família. Algo bom e algo ruim, porque ninguém é perfeito. E aí eu friso muito bem o que o pastor falou aí, mentiroso é aquele que diz que não tem pecado. Por quê? Meus irmãos, olha, nós, seres humanos, pecamos no pensar, no falar e no agir. A única diferença que nós somos do pessoal que está aí dentro do pecado é porque nós somos pecadores fugindo do pecado. Nós queremos fugir do pecado. Nós não queremos se envolver no pecado, estar envolvido no pecado. Não. Nós todos os dias, nossa caminhada com Cristo é nos afastar do pecado. Uma certa vez eu dizendo que a pessoa que não é, que diz que não tem pecado é mentiroso, aí uma pessoa chegou para mim e veio perguntar, o senhor está dizendo que eu sou filha do diabo? Eu digo, por quê? Porque o senhor disse que eu sou mentiroso. Eu digo, a senhora está dizendo por aí que não tem pecado, é? Aí a pessoa se tocou assim, eu digo, porque você vive dizendo que não tem pecado, a Bíblia diz que é mentiroso. A Bíblia diz que mentiroso, quem é o pai da mentira? Filho, é o diabo. Então, ela mesmo veio querer me afrontar, mas ela mesmo se entregou. Ela mesmo foi que se assumiu que estava no erro. Então, é isso que a gente tem que ver. E uma das coisas que eu vejo que quando a Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos confronta, a gente tem que estar sendo confrontado todos os dias com o Espírito Santo. O pai, eu não sei quantos filhos o pastor tem. Eu tenho 4. Eu também. Dois deles, um casou, está fazendo a vida dele em Alagoas. Outro está estudando para administração em Recife. E 2 estão comigo. A mais nova, a menina, que é de menor, e o outro encostado
que já é de maior, fez a maioridade esse ano, mas estão comigo. Todos eles aprenderam pela palavra de Deus como servir ao Senhor. Só que o de casado está fazendo a vida dele. Eu vi o sofrimento que minha mulher teve aqui quando ele foi viver a vida dele. Sofreu, chorava, o que é que ele está comendo, o que é que ele está fazendo agora, o que é que ele deve estar fazendo, essas coisas todas. Só que, como o pastor falou, completou a maioridade, a gente já ensinou. Então, o que é que eu tenho que fazer? De longe, interceder, orar por ele, pedir a Deus pela vida dele, para que ele venha viver o que ele aprendeu pelo caminho da palavra de Deus. Os que estão aqui comigo, eu já disse a todos eles, enquanto estiver debaixo do meu teto, tem que andar segundo a minha cartilha. E a minha cartilha é a Bíblia. Pronto, é isso aqui. Agora, depois que sair do meu teto, se quiserem trilhar caminhos diferentes, aí sabe que vai ter uma consequência. Porque o próprio Jesus, ele diz em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sempre digo assim, ó, que caminho o Senhor, eu, nossos filhos, nossa comunidade, nossos irmãos da igreja estão trilhando? Porque Jesus disse que o caminho é ele. Então, se eu estou trilhando o caminho de Jesus, eu vou adquirir a verdade. Não é o que Jesus disse? Eu vou adquirir a verdade. E essa verdade vai me levar a uma vida e uma vida eterna. Nossas igrejas hoje, pastor, a gente tem que mostrar aos irmãos, pelo menos a minha visão, é que precisamos estar constantemente sendo atuante na palavra do Senhor. Sendo atuante nessa palavra aqui. A igreja, ela serve, ela vai servir para nos apoiar quando nós estamos seguindo a Deus. Porque somos família do Senhor. Mas precisamos tomar atitude, decisões. E essas decisões que nós tomamos é que vai direcionar aquele Deus que o Senhor falou, que é o Deus de ontem, o de hoje e o de amanhã. Porque a Bíblia diz que o meu passado, o Senhor Jesus jogou no mar do esquecimento, aonde nem ele mais lembra mais. A palavra de Deus diz que o Senhor está preocupado comigo, com você, com todos nós, hoje, agora, nesse momento. Aí tem alguns irmãos que dizem, é porque a palavra de Deus diz assim, vem do jeito que está. Sim, Jesus aceita você do jeito que está. Mas você permanecer, né? Mas você precisa construir uma intimidade com Deus que te leva a um futuro de glória lá na frente. E isso é família, é aprendizado. Eu tenho visto muito aqui, não só dentro das igrejas, mas fora também. Eu tenho visitado muitas pessoas que não são cristãs, e o que eu vejo são pessoas que não têm aquele vínculo de buscar a Deus. Aquela coisa de eu quero aprender de Deus. Quando a gente começa a ensinar, o pessoal corre porque sabe que vai ter que ser mudado. Porque a palavra de Deus é assim, ou você aprende, ou se não, meu filho, o Espírito Santo te confronta e te coloca para bem longe, porque a palavra de Deus diz que não há união entre luz e trevas. É verdade. E a família precisa aprender isso. A família dentro da nossa casa. A família igreja.
A família cristã precisa aprender isso. Eu creio que o pastor foi muito feliz nas palavras que deu, principalmente quando fala de obediência, quando fala de relacionamento. Eu acredito que Deus lhe usou bastante na vida, sei lá de quem, mas pessoas serão transformadas se derem ouvidos a essa palavra e praticarem. Porque eu tenho um dito na igreja que hoje em dia tem uma tal de síndrome da lagartixa, da catenga, né? Que o pastor tá lá no púlpito falando e o crente tá lá embaixo fazendo. Não entende nada, mas fica. De vez de praticar a palavra, o que o pastor está falando, não, só fica assim. E quando a palavra é dura demais, ainda diz, o pastor está falando da minha vida. O pastor está falando de mim. O pastor está dizendo isso para mim. Se é para você, abrace e se conserte. Porque nós temos que nos consertar todos os dias. Todos os dias nós temos que nos consertar. Eu não concordo de pastores chamar a atenção de algum irmão no púlpito. Eu não concordo. Isso é a minha opinião, eu não concordo. Quando eu quero conversar com alguém, quando termino o culto, irmão fulano, por favor, depois eu quero ter uma palavrinha com o senhor. Pronto. E ali eu chamo alguém também, chamo para perto, converso e mostro pela palavra de Deus o que o irmão precisa ser mudado. Mas fora isso, a igreja do Senhor precisa estar crescendo através da palavra pelo pastor. Porque o pastor não é o anjo da igreja? O pastor não é o anjo da igreja? Então, esse anjo da igreja é instruído por Deus para trazer a verdade da sua palavra. Quando vive pela Bíblia. E é o que nós precisamos. Amém. O senhor falou muito bem que é fácil a gente acusar o filho, né? Versículo 2, né? É fácil a gente acusar o filho. Que o filho tem que ser obediente. Mas nós, será que nós estamos sendo obedientes a Deus? Será que nós estamos vivendo de acordo com Deus? E aí eu gostei da explanação que o Senhor falou, que somos pais, mas também somos filhos. Amém. E se somos filhos terrestres, também somos filhos celestial. Amém. É assim e devemos obediência. Então que essa palavra, pastor, venha estar nos guiando e nos alimentando mais e mais. O senhor pode dar mais uma palavra aí para terminar? E vou me desculpar que a minha esposa não pôde participar hoje, porque ela está fazendo uma prova da faculdade. Aí, por isso que ela não participou. Geralmente ela participa comigo, mas ela está fazendo uma prova e não pôde participar. Mas futuramente eu creio que a gente vai ter mais oportunidade aí. Se o pastor puder seguir o canal no Instagram e no YouTube também, o senhor vai ver outras pregações aí, tanto minha como dela, do ministério, e a gente possa crescer juntos, crescendo como família cristã, porque nós somos irmãos em Cristo. O Senhor tem uma prática, eu tenho outra, mas servimos ao mesmo Deus que nos abençoa. Esse Deus quer lhe usar da sua maneira, me usar da minha maneira, com um só propósito, o reino. Somente para isso. Então, pode dar as palavras finais aí e já termine orando pela família, pela sua família e todas as outras famílias aí. Amém. Enquanto o pastor estava aí dando as explanações, me veio na mente, ainda dentro do assunto filho,
Nós estamos aí caminhando para o próximo domingo, Dia das Mães. E o que eu acho, assim, eu fico observando, são as atitudes de alguns filhos, né? Passa o ano, praticamente o ano inteiro, desobedecendo a mãe, e quando chega neste dia de domingo, nesse dia das mães, que o comércio criou, né? Eu já procurei aqui na Bíblia, rapaz, não encontrei ainda dia de pai e dia de mãe, não encontrei ainda. Dá uma xícarazinha, aí dá uma xícara, uma É camisa, melhor mãe verdade, do mundo, é melhor pai do mundo. Mas verdade. por que não demonstrou isso durante O todo o decorrer do... ano com obediência, né? É verdade, é verdade. Aí chega nesse dia, aí se endivida às vezes, né? Faz a compra até um fogão, uma geladeira e tal. Alguns que têm umas condições melhores, né? E às vezes aquilo ali, pelo amor que a mãe tem, aí compensa todas as desobediências que o filho, que a filha praticou. Mas é por causa do amor. Não é por causa da questão do interesse pela coisa, pelo presente que ganhou, mas é pelo amor que ela tem, né? E eu queria, o conselho que eu gostaria de dar e deixar aqui para finalizar, para os filhos, eu repito, não importa a idade que esse filho, que essa filha tenha, mas se ainda tem pai e ainda tem mãe, não deixe para agradá-lo depois que ele morrer. Não deixe para elogiar depois que ele for tirado dessa terra. Não deixe para fazer homenagem depois que ele não existir mais aqui na terra. Porque morto não tem memória. Aí não vai adiantar mais nada. Então, quer fazer alguma coisa ou falar alguma coisa de bom para um pai ou para uma mãe? Fale enquanto estiver vivo, né? Quer obedecer, você vê, meu irmão, às vezes eu falo aqui no interior mesmo, tem muitas pessoas que moram na capital, passam o ano inteiro sem vir aqui olhar o pai ou a mãe, o ano inteiro. E aí, às vezes, quando o pai morre ou a mãe morre, todo dia de finado está aqui no cemitério acendendo vela. Todo ano, todo ano, todo ano. Quer dizer, tem mais consideração ao pai ou à mãe depois que morre do que antes, do que quando está vivo. A concepção humana, irmãos, é completamente contrária à concepção bíblica. Não é que nós queiramos ser melhor do que as pessoas que não têm o hábito de ler a Bíblia. Não, não se trata disso. É como a Bíblia nos ensina a exortarmos uns aos outros com a palavra, a estarmos orientando as pessoas. A Bíblia nos orienta também que quando Deus enviar um atalaia, ou seja, um mensageiro para levar a palavra para aquele que está no pecado, a Bíblia fala ímpio, né? E se ele aceitar a palavra, pronto, aí ele estará salvo. Mas se Deus mandar aquele mensageiro para levar a palavra para aquele que está no pecado e o atalaia, ou seja, o mensageiro não for levar a palavra e aquele que está no pecado morrer no pecado, o sangue dele recairá sobre a nossa cabeça. E foi enviado, foi mandado para levar a palavra de salvação e não levamos. Contudo, se o mensageiro levar a palavra para aquele que está no pecado e ainda assim ouvindo, ele não quiser se converter e ele morrer no pecado, então o sangue dele vai cair sobre a cabeça dele mesmo. Então o atalaia, o mensageiro, estará livre diante de Deus da culpa. Então, nós estamos, às vezes nós falamos, às vezes estamos até vistos como chatos, como julgadores e tal, e não é bem assim. É que nós estamos conhecendo a palavra, ou parte dela, né? E estamos tentando mostrar para as pessoas aquilo que Deus já nos presenteou com o conhecimento dele através da palavra dele, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz assim as Escrituras Sagradas. Então, para que os filhos, neste período, quer dar um presente para sua mãe agora no domingo? Dê.
Mas não dê só esse presente nesse dia, não. Presenteie todo ano com o respeito, com a diligência, com o carinho, com o cuidado que se deve ter. Porque depois que sai dessa terra, depois que tira-se dessa terra o pai ou a mãe, não tem mais volta, acabou. E não vai adiantar mais oração de pastor, nem campanha de oração, não adianta mais missa de 7º dia, não adianta mais vela atrás da porta, nem cemitério, que não vai adiantar, não vai botar quem morreu em bom lugar, não. Pelo menos a Bíblia diz que o homem foi destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Pronto, acabou, irmão. Morreu, pronto, já foi, segue-se o juízo. Então não adianta, depois que morre, a gente está querendo acender vela ou orar na igreja para que a alma vá para um bom lugar, ou ir para purgatório, ou para que não existe isso, não, meu. Pelo menos na minha Bíblia não está falando essas coisas, não. A minha Bíblia ela diz que nós temos que respeitar as pessoas aqui na Terra. Depois que morre, pronto. E porque do pó veio e ao pó voltará. Pronto, acabou. Não tem mais esse negócio de vamos ver, vamos orar ou vamos rezar para que Deus bote ele no bom lugar. Não tem, não. A salvação ela é individual. E você quer a sua salvação? Então corra atrás. Porque o que Jesus Cristo tinha que fazer, ele já fez pela humanidade, e foi dar o seu único filho. Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha a ter a vida eterna. Por que a Bíblia fala vida eterna? Porque tem também condenação eterna. E por que existe céu? Porque também existe inferno. A crente só fala em inferno? Não, fala em céu também. Não é, Maju? Então, existem os dois lugares. Existe o céu para aqueles que se voltarem para Deus, através de Jesus Cristo, e existe o inferno para aqueles, infelizmente, como a Bíblia mostra, né? E aquele que não foi achado escrito o seu nome lá no Apocalipse, aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro, é porque esse foi lançado no lago de fogo. Foi o senhor que escreveu essa frase no Apocalipse? Foi o senhor que escreveu, foi essa frase? Hã? Foi o senhor que escreveu essa frase lá no Apocalipse? Não. Quando eu nasci já estava... Olha, eu tenho dito aqui que nós estamos caminhando para um caminho de eternidade. Amém. Só que qual é a tua eternidade e qual é a minha eternidade? Se é o fogo eterno, se é o fogo eterno, ou se é a glória de Deus eterna. Então, o caminho é para a eternidade. Agora, vai depender da escolha que cada um de nós fazemos, né? É verdade. Deus realmente ele deu o livre-arbítrio. Agora, o que é que nós fazemos com esse livre-arbítrio? Só fazemos coisas para atrapalhar a nossa vida. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Deus é democrático. Ele nos deu o direito de livre escolha. O problema é que as nossas escolhas são as piores possíveis. Nós só escolhemos as coisas erradas. Mas quando nós deixamos Deus controlar a nossa vida, aí sim. Quando nós pegamos esse livre-arbítrio que Ele nos deu e entregamos na mão dele, Senhor, pega esse livre-arbítrio que o Senhor me deu e faça o que o Senhor quiser com ele. Eu quero fazer o que o Senhor quiser que eu faça. Pronto. Quando ele disse que Jesus disse que tem duas portas, uma larga e espaçosa que conduz a larga e espaçosa que conduz à condenação eterna, e a outra estreita e apertada que conduz à vida eterna, então ele está dizendo, escolha uma. Então cabe a cada um de nós tomar a decisão. Em momento algum, em tempo nenhum, Deus nem Jesus Cristo obrigou as pessoas a servir a ele. Ele sempre deixou o livre-arbítrio. Sempre o direito de livre escolha. Amém. Eu tô com um caderno aqui que, enquanto a gente estava conversando aqui, minha esposa estava ali anotando. Mais de 40 pessoas entrou na live. Louvado seja Deus. Eu não vou falar o nome de todos, porque são muitos. E como a hora já está grande, pode cair a live. Então, eu já peço que nas orações, o pastor ore também por essas mais de 40 pessoas. Amém. Que ouviram
um pouco da palavra ou um muito, mas acreditando pela minha fé, pela sua fé. Amém. Que a palavra de Deus ficou no coração, tá bom? Louvado Então seja Deus. o pastor termina aí as suas palavras e já ora também por essas pessoas. Amém. Eu gostaria de convidar todos que estão aí atentos, né, a junto conosco nos unirmos em oração neste momento, em nome de Jesus Cristo. Onde você estiver neste momento, feche os seus olhos, curve a sua cabeça em nome de Jesus. Grandioso Deus, poderoso, eterno e fiel Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, por esta oportunidade gloriosa que o Senhor nos deu nesta noite em estarmos aqui, meu Pai, fazendo esse trabalho de evangelismo, Senhor. E desta feita, Senhor, apresentando as famílias, meu Pai, de cada um de nós e também das pessoas, meu Pai, que não estão nos assistindo, mas que o Senhor possa alcançar a cada uma em nome de Jesus Cristo. Deus da glória, nós não temos mérito nenhum, meu Pai, pois o mérito, todo ele, pertence ao Senhor. Somos apenas, meu Pai, instrumentos nas Tuas mãos e para nós é o que nos basta, Senhor. Enquanto o Senhor nos aceitar, ó grande Deus, como servo do Senhor, para nós, meu Pai, é o suficiente para nos deixar alegre. Mas que toda honra e toda glória continue e permaneça sendo, meu Pai, ao Senhor e do Senhor, porque a Ti pertence toda exaltação e toda glorificação. Deus eterno, a todas essas pessoas, meu Pai, que estão nos assistindo, os familiares dessas pessoas também, meu Pai, essas pessoas que colocaram seus nomes aí, meu Pai, neste caderno de oração, que o Senhor possa fazer uma visita gloriosa, meu Pai, em cada lar, em cada família, Senhor Deus. Ó Deus, e em todas as áreas, meu Pai, qualquer situação que esteja acontecendo, meu Pai, nesta casa, nesta família, que precisar, meu Pai, de um conserto, que precisar de uma mudança, uma transformação. Tem misericórdia, meu Pai, e age com poder e glória na vida dessas pessoas em nome de Jesus Cristo. Deus eterno, é o nome do Senhor que será exaltado e glorificado em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, nós já te agradecemos, meu Deus, por esta oportunidade valiosíssima que o Senhor nos concedeu nesta noite. E assim, meu Pai, que o Senhor nos conceder alguma outra, meu Pai, mais na frente. Estaremos, meu Pai, ao teu dispor, se assim for da tua vontade. Estaremos, meu Pai, de prontidão para abençoar e sermos abençoados também em nome de Jesus Cristo. Deus querido, há um em especial, meu Pai, ó Deus, para uma dessas pessoas, meu Pai, que está do outro lado, meu Deus querido. Ó Deus, que está afastado dos teus caminhos, Deus da glória, e que veio, meu Pai, ó Deus, diante deste vídeo, meu Pai, deste telefone, deste aparelho, para saber, meu Pai, se o Senhor tinha alguma coisa da parte do Senhor para ela nesta noite. E o Senhor falou poderosamente ao coração desta pessoa. Deus querido e Pai amado, eu preciso, meu Pai, que o Senhor transforme, meu Pai, este coração, tire toda a dúvida, meu Deus, do coração desta pessoa, para que ainda essa semana, ainda neste final de semana, ela procure a tua casa e volte, retorne à tua casa, porque o Senhor está esperando por ela, Senhor. Ainda, meu Pai, que o homem vire as costas, mas o Senhor jamais virará as tuas costas para alguém. Ainda que uma mãe abandone o seu filho, todavia o Senhor jamais nos abandonará. Então, Senhor, coloca, meu Deus, esta frase no coração desta pessoa, meu Pai, que estava só esperando se o Senhor verdadeiramente ainda a ama. Mas o Senhor está mostrando neste momento, meu Pai, que o amor do Senhor para com esta pessoa não mudou e jamais mudará. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Pastor, foi um prazer enorme ter o Senhor conosco aqui. Amém. Nessa noite. Vamos futuramente marcar outros dias. Eu preciso também depois conversar com o Senhor particular, né? A gente marcar aí um dia ou aqui na cidade ou indo aí em Bonfim para a gente conversar sobre planos da associação, essas coisas todas. Então eu espero que a gente possa ter esse laço, esse vínculo e também futuramente, quando o negócio melhorar mais, né? A gente marcar um intercâmbio, né? Sim. Levar a igreja aí e trazer os irmãos daí para cá também, para que a gente possa ter
essa união entre os irmãos em nome de Jesus. Foi um grande prazer, pastor. Foi um grande prazer, um grande abraço aí a toda a sua família. Amém. E que possamos estar juntos, não só em oração, mas na prática do Evangelho de Cristo Jesus. Tá bom? Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe aí o irmão. Amém, meu querido. Fica na paz de Cristo. Um bom final de semana para o senhor e para a família e toda a sua comitiva aí da igreja, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Bem, gente, isso aí foi o pastor Carlos da Resgate, da comunidade Resgate do Bonfim. Ele esteve nos trazendo essa palavra de Deus abençoada para fortalecer a nossa fé. E espero que você tenha dado ouvidos e pratique durante toda essa tua vida os exemplos que foram dados, os exemplos que foram falados, bíblicos e não bíblicos, que você possa trilhar na tua vida. Pois nós estamos nessa caminhada, aprendendo dia a dia. A nossa caminhada vai nos levar à eternidade. Só que cabe a você e a mim ver que eternidade vamos seguir. Se é o caminho de Deus, com a eternidade com o Senhor, ou se é para o fogo eterno. Mas Deus te chama para um caminho de glória. Quando ele diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é porque ele está dizendo que se nós entrarmos pelo caminho do Senhor, se nós entrarmos por este caminho, trilhar esse caminho, nós vamos descobrir a verdade. E essa verdade vai nos levar a uma vida eterna com o Senhor Jesus. Eu quero orar agora, terminando toda essa live, esse culto no lar, entregando as tuas vidas na melhor mão, que é na mão do Senhor. Pai eterno e glorioso Deus, eu te coloco, ó Pai, todas as famílias de Divina Pastora, de Sergipe, de todo o Brasil nas tuas mãos, para que tu possas, ó Deus, estar confortando aquelas que estão com alguma pessoa doente, enferma, nas UTIs. Senhor, vai lá, sopra o teu fôlego de vida no pulmão de cada um deles. Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que nessa hora tu possa estar restaurando as forças dessas pessoas e que as famílias possam ver que em ti há verdadeiramente salvação. Senhor, eu venho te pedir pela essa liderança religiosa dentro da cidade de Divina Pastora, pelo pastor Augusto, pelo pastor Carlos, pelo pastor Marcos do Bonfim, de lá da Madureira, pelo o pastor José Henrique Moreno Alto, todos eles venham ser cheios da tua graça, pela minha vida, pela vida do padre Jackson. Deus, esses homens que se reuniram para estar orando, intercedendo pelas vidas de Divina Pastora, Senhor. Guarda-nos, Senhor, protege-nos, ó Deus. Coloca teus anjos ao redor da nossa família, trazendo graça, trazendo arrependimento e nos livrando dessa maldição de praga que está aí, Senhor. Guarda-nos da tua poderosa mão, Senhor. Da mesma forma também eu te peço pelos nossos líderes governamentais, como o pastor Carlos falou aqui, que é uma obrigação nossa estar orando pelos nossos líderes. Eu te peço pelos nossos vereadores, Senhor, nossos vereadores. Pai, orienta esses homens e mulheres para que eles venham estar trabalhando em prol ao povo, em prol do povo, trabalhando, olhando para o povo, Senhor. Deus, eu também te peço pela nossa prefeita Maria Clara, para que ela, junto com os vereadores, possam ser cheias da tua graça e que juntos eles possam elaborar projetos, Senhor,
direcionado para o teu povo, para um povo, o povo de Divina Pastora, o povo carente, o povo necessitado, e que eles trabalhem em prol da comunidade de Divina Pastora, Senhor. Guarda a nossa prefeita, protege ela, livra ela de todo mal. Ó Senhor, toda a sua família, vem proteger, vem guardá-la, Senhor, e livra Divina Pastora de todo o mal, em nome de Jesus. Senhor, que essa cidade venha a ser conhecida como a cidade de Jesus Cristo. Que a glória de Deus venha sobre esse lugar, venha resplandecer sobre as casas de Divina Pastora, e que toda a cidade e vizinhança possam ver a glória de Deus nessas casas, nessas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, que Deus abençoe a cada um de vocês. Até quarta-feira que vem. Quarta-feira nós estamos aqui com mais uma live da família. Você, durante esses dias todinho, pode estar curtindo aí. E você que é daqui de Divina Pastora, que mora aqui no centro, amanhã vamos estar num culto abençoado do Senhor. Amanhã não, domingo, né? A mulher aqui já me dizendo amanhã não, domingo. E domingo pela manhã vamos ter a programação com a criançada, e domingo à noite um culto abençoado para a glória de Deus. Nós não vamos estar agora fazendo o trabalho para as mães, mas vamos estar vendo alguma coisa que vamos fazer ou próximo domingo ou outro. Todo esse mês, para nós que somos batistas, é o mês da família. E a família, um dos maiores símbolos não é o pai. A Bíblia diz que o pai é o líder, é o cabeça, mas a ajudadora, quem ajuda, quem está de lado é a mulher. Então os dois juntos se tornam um só, para a glória de Deus. Então um tem a responsabilidade de trazer o entendimento da palavra de Deus. O homem é que ensina, o homem é que mostra toda a educação cristã, e a mulher, sua ajudadora, é que cuida da casa, é que cuida do marido, é que trata todo o relacionamento. E junto os dois, para a glória de Deus, trabalha para o reino do Senhor. Cada um na sua localidade. A minha mulher, ela prega. A minha mulher, ela fala, ela sobe no púlpito. Mas cada um tem o seu dom. Mas que tudo isso seja para a glória de Deus, em nome de Jesus. Uma boa noite, que Deus abençoe. Domingo nos vemos na igreja e segunda, terça, faça o culto doméstico. Chame a atenção para o culto doméstico. Chame sua família, se reúna. Você não vai para a igreja, mas a igreja é a sua casa. É a primeira igreja. E aí você aprenderá na palavra de Deus o quanto é maravilhoso servir ao Senhor. Deus abençoe, pastor Carlos, que Deus possa estar lhe abençoando ao Senhor e toda a sua família. E até mais, em nome de Jesus. Amém, meu querido. Vai com Deus. Novamente estou aqui, Senhor, pois eu preciso de Ti totalmente. Novamente estou aqui em Tua presença, pois eu preciso de Ti desesperadamente. Abraça-me, Senhor, pois eu preciso de Ti. Sem a presença de Tua glória.